Olá a todos, meu bom dia, meu boa tarde ou meu boa noite para quem acessar o canal. E eu quero dizer a todos que é um grande prazer estar trazendo sempre alguma coisa para o canal de estudos, debates e religiões em geral. Então, por que é que eu chamo hoje de estudos, debates e debates de religião em geral? Porque na realidade você não pode debater se você não der uma estudada nas coisas, né? Então, inscreva-se no canal se não for inscrito, aperte o sino para ficar recebendo as mensagens, tá? E dê um joinha aí, ou um positivo ou um negativo, para o que eu vou falar, né? Eu quero conversar com vocês, porque na verdade o meu canal é de conversa. Quero conversar com vocês sobre capturas de textos importantes. Eu andei capturando alguns textos que falam sobre assuntos que são, na verdade, muito importantes. Não são coisas relativas, não. São coisas que chamam a atenção quando a gente presta atenção. Existem pessoas que só olham e não estão nem aí, às vezes nem olham, entendeu? Mas eu não sou a palmatória do mundo, não, para estar dando palmada nas pessoas, né? Então cada qual age do jeito que achar melhor. A história, em muitas partes, foi forjada. Em uma das forjas medievais, lá naquele tempo antigo, verdades que foram encobertas por um grande volume de mentiras. É como se eu escondesse uma pedra imensa de ouro num monte de palha seca, mas numa quantidade tão grande que as pessoas não vão ver o ouro, entendeu? As crenças cristãs foram a cobertura para o encobrimento das verdades, uma história que foi real, que não chamava a atenção dos estrangeiros e que andavam nesse tempo, eles andavam na Judéia, entre os judeus, procurando sempre alguma coisa, né? Nessa época, acabou sendo soterrada por um plano bem inteligente e maldoso, diga-se de passagem, para lucrarem e levarem aos gentios algo que parecesse bem fácil de acreditar e de viver, minimizando mesmo as suas culpas, né? Com um perdão que eles não tinham autoridade para dar. E capacitando-os a serem beneficiados, que na realidade era isso que o gentio queria, remissão por seus inúmeros pecados e serem beneficiados, né? Bem, por quê? Por sua divindade ou por suas divindades, as quais eles veneravam em busca desse perdão. Então a coisa de remissão de pecados veio de bem daí, da coisa lá no paganismo, entendeu? Dos gentios, né? Bem, isto, o cristianismo recém-criado, que estava despontando através da ideia de um herege conhecido, mas que ganhou entre os gentios a fama de santo, eu vou dizer o nome logo, foi Paulo, né? Historiadores biográficos e teólogos enfeitavam seus personagens. Paulo não foi diferente, não. Para enfeitar, ele foi bom, enfeitava os seus personagens, para que ficassem cada vez mais parecidos com a crença que eles enfiavam garganta abaixo das pessoas que os escutavam. Eu já tenho fama de não acreditar em certas coisas. E aí isso acentua mais ainda, né? Porque a base do cristianismo para a confecção do personagem Jesus ungido, que é Jesus Cristo, é sem dúvida uma história que foi tomada de empréstimo desde o princípio por Paulo e levado para o concílio de Nicéia. Quer dizer, Paulo deu início a tudo e ainda não tinha acontecido o concílio de Nicéia.
Ainda não estava acontecendo. Ainda não tinha a formação da Igreja Católica, não. Paulo já andava falando sobre essas coisas, inclusive Trindade, muito antes da Igreja Católica decretar pelo menos algo parecido. Entendeu? Então, a história original gira mesmo em torno do deus do mito pagão, que é Mitra. Ah, mas quem foi Mitra? Ah, Mitra era um deus aí do paganismo, não tem nada a ver com o cristianismo, tem tudo a ver. Eles são servidos um pouco de água para hidratar, né? Então, não tem nada a ver, tem tudo a ver sim. Tem tudo a ver com Mitra. O mitraísmo e o cristianismo incomoda por serem tão próximos em todos os sentidos. Na tradição mitraica, profetizava acontecimentos apocalípticos. Não é à toa que nós temos um livro de Apocalipse que foi tirado aos moldes do mitraísmo. Por que eu digo isso? Quem for estudar o mitraísmo vai me entender. Agora, quem não for porque acha que já sabe de tudo, ou seus grandes líderes, profetas, pastores ou padres estiverem ensinando, ele não vai dar atenção, não. Vai dizer esse cara é louco, o que ele está dizendo é mentira, né? Bem, mas era o mitraísmo que eles adoravam lá, os pagãos adoravam, que falava de Mitra e que falava de um dia de julgamento, que aconteceria um dia do julgamento, que haveria uma ressurreição do corpo de todas as pessoas. Isso não é do catolicismo, isso é do mitraísmo, isso vem antes do catolicismo, né? A ressurreição do corpo. Uma tradição que não veio direto do cristianismo, não. Muitas pessoas pensam que veio e não veio. Veio do mitraísmo. Um segundo advento do deus Mitra. Ora, na filosofia pagã, Mitra iria voltar outra vez. Né? Existem muitos ritos pagãos que falam sobre a volta do seu Deus. Não é à toa que o mitraísmo veio. Agora, por que eu falo que o mitraísmo foi a base para a Igreja Católica afirmar todas as coisas que ela diz ser verdade e não é? Por vários motivos. Me espanta também o fato de que Mitra nasceu em uma gruta e for assistido por pastores, muita coincidência, né? Que traziam presentes, como os 3 reis magos trouxeram. Então criaram a história dos 3 reis magos, né? Traziam presentes. Isso, sem dúvida, conhecido com a história de JC, de Jesus Cristo. Coincide muito, né? Ele foi assistido por pastores, tinha animais, só que eles colocam lá uma palhoçazinha, né? Ele não tinha não, era numa gruta, tá? Então o que acontece? Os romanos criaram o mito. Isso é extremamente estranho. E durante o Concílio de Nicéia fica mais estranho ainda. Por que fica mais estranho ainda durante o Concílio de Nicéia? Fica mais estranho porque os teólogos paulinos, que não eram poucos, eram um bocado, paulinos, eles foram convidados por Constantino a se fazerem presente. E eles levaram todos os escritos de Paulo, que há tempo já vinha modificando a história real de Yeshua. Mas que base, Assis, você diz isso? Yeshua era judeu. Era judeu. Quem não conhece judaísmo, que a grande maioria das pessoas não conhece, se apega ao cristianismo pensando que o cristianismo é uma coisa e é outra. Ah, mas o judeu é perfeito. Não, não é perfeito, não. Não era perfeito. Nem são hoje. Hoje é que estão errados mesmo. Mas, veja bem, Jesus era judeu e ele nunca viu mais, como é que se diz? Eu nunca vi coisa mais errada, mais degradante do que o que Paulo fez com a afirmação que ele fez em Atos dos Apóstolos. Em Atos 24, 14.
Eu já citei isso inúmeras vezes e vou continuar citando. Mas confesso-te isto, que seguindo o caminho é Atos 24, 14. Mas confesso-te isto, que seguindo o caminho a que eles, os fariseus e saduceus, chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Essa declaração foi dita por Paulo? Sim, ele disse isso. Mas o próprio Atos dos Apóstolos mais tarde se contradiz, mostrando o dedo da Igreja Católica no meio para poder fazer a deturpação acontecer. E o que é certo vira errado, o que é errado vira certo. Esse é que é o grande problema. Paulo confessa ser um seguidor do caminho. Se pesquisarem bem, verão que este nome está vinculado apenas aos essênios, Colégio dos Essênios, que em alguma parte da igreja reinante da cristandade, mais tarde, tiraram proveito dos essênios, para tirar de sua história a questão dos 12 apóstolos, que somente os essênios se dividiam desta forma. Os fariseus e os saduceus nunca se dividiram em torno disso, não, sabia? Nunca se dividiram. Então, já que eles não se dividiam, os 12 apóstolos eram somente os essênios que faziam isso. Né? Se dividiam dessa forma. E também o celibatário, ser celibato. Né? Isso é uma característica única do essenismo, que, lógico, foi roubado pela Igreja Católica. Né? Eles distorceram mais ainda o celibatário, né, do jeito que eles queriam, e usaram e usam até os nossos dias para que os padres não casem e a igreja não tenha um pingo de responsabilidade com família de padre nenhum. Por quê? Porque eles não casam. Entendeu? No entanto, eles cometem outros atos que são tidos por imorais e muitos já foram desmascarados. A Igreja Católica foi obrigada a expurgar do seu meio muitos deles para poder não ficar mal perante o povo. Né? Somente os essênios se dividiam dessa forma e somente os essênios tinham celibato. Então, os papas usam ainda hoje uma coisa que vem do mitraísmo. Eles usam a mitra. O que vem a ser a mitra? Vem sobre a cabeça. Epa, vou fazer bem aqui mais ou menos assim. Não dá para fazer melhor? Usam ainda a mitra sobre a cabeça, imitando o símbolo desse deus, que era um peixe. Se observarem, se vocês todos quiserem observar, existem muitos filmes no YouTube que mostram isso. Né? Observarem bem, todos verão que a mitra parece a cabeça de um peixe de boca aberta. Parece a cabeça de um peixe de boca aberta. O Yeshua, para muitos judeus pobres, que seguiam os seus ensinamentos, sabiam que ele era o nazareno do colégio interno dos essênios. Não como a Igreja Católica quer dizer que ele era nazareno porque ele era da cidade de Nazaré, e não era da cidade de Nazaré, que ele não nasceu em Nazaré. Tá? Assim como os fariseus e saduceus sabiam também, a questão política da época tinha feito os fariseus e saduceus os donos do domínio do templo e das leis do sinédrio. Eles eram os doutores da lei daquela época. Tá? A escola sacerdotal deles, que incluía os escribas também, de ambas as partes, porque foram estes nomeados. Por quem foram? Quem nomeou? Tá? Será que os judeus fizeram isso usando a lógica de buscar para reinar em Israel um descendente da tribo de Davi? Será que eles fizeram isso? Será que José ben Caifás, que era o líder do templo, era da linhagem davídica? Não era, não. Eu deixo aqui o desafio para vocês. Busquem para saber se ele era. Não era da tribo de Davi, não. Não era. Mas eles sabiam que Yeshua era dessa descendência. Eles tinham certeza. E ontem,
como hoje ainda tentam esconder a verdadeira fisionomia de Yeshua, dizendo que ele era negro. Eu não tenho nada contra os negros, não. Se Yeshua fosse negro, para mim, não fazia diferença nenhuma, entendeu? Porque, na verdade, eu acho a raça negra uma raça muito nobre. Sou a favor de todas as raças e tenho uma admiração muito grande pelos negros, porque lá onde eles viviam, eles eram reis e rainhas e foram escravizados por quem? Pelos brancos, né? Então não tenho nada contra os negros, não. Mas ele não podia ser negro, por uma razão simples. Não obstante, sabemos que Davi era ruivo. Gente, já me mostraram um documentário aqui mostrando negros ruivos. Isso não tem nada a ver, não. Isso não tem nada a ver. Raramente encontra-se ruivo de cabelo enrolado com mulã de carneiro. Não é tão fácil encontrar, mas tem uma aldeia inteira assim, sim, mas isso não tem ramificação nenhuma com Davi, porque Davi é retratado como um homem branco. Como um homem branco, né? Ao meu ver, Yeshua tinha pele branca e cabelos ruivos, cacheados ou ondulados, um dos dois. Ou era cacheado ou era ondulado, como era comum da raça davídica. Os davídicos eram assim. Até hoje nós encontramos pessoas ruivas. Você pode ir atrás da raça dele, que ele vai terminar tendo ramificação lá com a tribo de Davi, por causa da genética, né? Isso é negado abertamente pelos judeus. Lógico que a igreja predominante, que era a igreja católica, da cristandade, sabia disso. Então convocaram os melhores pintores para retratar JC. Vamos retratar JC. Branco e cabelos loiros, é lógico. Eles tinham que mostrar que ele era louro, né? Cabelo louro. Porque o ruivo não era também muito bem. Se fosse, eles estariam entregando ouro, mostrando que realmente a verdade era aquela. Então vamos botar ele louro, né? Louro. E ondulados, para poder não ficar, ninguém desconfiar. Usando trajes que, por certo, o verdadeiro Yeshua jamais usaria, simplesmente por ser um nazareno, que era um curador. Seria hoje classificado como um médico. Para aquele tempo ele era um, né? Curador de doenças, não milagreiro, como muitas pessoas colocam. É milagre. Judeu não acreditava em milagre, acreditava em sinal de poder. Yeshua tinha essa força nele próprio, das energias dele mesmo, entendeu? Proveniente de uma linhagem que remonta ao Antigo Egito, vem de lá do Antigo Egito. Essa linhagem não é nova, não, ela é antiga, né? Porque, na realidade, se você for ver, Davi é antigo, né? Davi, o rei Davi é antigo, né? Cometeu um monte de erro também. Essa coisa de dizer que profeta é santo, conversa fiada. Pode ter se arrependido, mas erram e erram muito, né? Se observarem atentamente no Novo Testamento, as palavras de JC, criada por Roma, não se encontra nenhuma afirmação sua de que era divino. O título a ele, concedido pelos próprios cristãos, era Filho de Deus. Tá certo. Então, vocês vão dizer, tá aí, o senhor mesmo está dizendo que ele era filho de Deus. Não é bem assim. Tinha um sentido esotérico, específico, e implicava um status tido por alcançável pelos que seguem sua doutrina. Todo mundo poderia alcançar ser filho de Deus. Tá? O próprio JC jamais reivindicou esse título e referiu-se a si mesmo até o fim como filho do homem, o que já é um diferencial para o judeu. Por favor, meus queridos amigos, vamos estudar um pouco, só um pouco de judaísmo, para vocês me compreenderem. Entendeu? O moderno autor e estudioso A.N. Wilson, ele fez uma declaração interessante. Ele disse, acho improvável acreditar que um homem santo, galileu do século I, se haja em algum momento de sua vida julgado ser a segunda pessoa da Trindade. Era uma coisa inerentemente improvável para um judeu monoteísta acreditar. Ele era monoteísta. Então, como é que ele iria acreditar numa trinca de deuses? Eu sempre uso a palavra trinca.
para mostrar para vocês a idiotice que é isso aí. Acreditar que JC, judeu, era divino e igual ao Pai, não era apenas inerentemente improvável, mas uma blasfêmia que nem um judeu devoto da época poderia pensar. Bem, alguns textos fazem parte de um livro chamado Rex Deus. Pode ser encontrado pela editora Imago. Quem quiser ver isso aqui, não tem nada, eu não tenho nada para esconder. A minha pesquisa é assim, entendeu? Então eu gosto de usar de lógica. Gente, vamos deixar um pouquinho de lado essa fé cega que fomos ensinados dentro da cristandade a viver. Acredite no seu pastor, acredite no seu líder da igreja tal, acredite no fulano de tal lá, dos Anzóis Pereira. Vamos acreditar em ninguém não. Vamos procurar realmente ver se a coisa faz sentido. Os ensinamentos do Novo Testamento são sabotados. Existem verdade mesclada com mentiras. E tem outros livros saindo aí que confirmam isso, mas também mentem em outras partes. Vamos deixar de ser ovelha cativa. Vamos aprender a viver com conhecimento. A fé sem obra é morta, então a fé sem conhecimento é morta. Tá? Então, irmãos, vamos pensar nisso aí. E vamos deixar de ser Maria vai com as outras, deixar de seguir esses grupos aí, essas divisão. Tudo é seita. O cristianismo todo é uma seita e ele não é derivado de ninguém. Não foi do cristianismo que surgiram as igrejas. O cristianismo próprio foi montado em cima de uma grande mentira. Ah, o judaísmo é religião? É, mas hoje também está dividido em seita. Seita vem de sectas, lá do latim que os padres criaram, que quer dizer divisão da religião. Enquanto que a própria Igreja Católica é uma grande seita e é herética, só fala heresia, junto com as outras também. Me desculpe a sinceridade. Por isso que ninguém gosta muito de falar no meu canal, ninguém quer se expressar no meu canal. Nem para esculhambar não querem. Por quê? Porque não encaram o que eu digo. E o que eu digo, eu comprovo. Desejo paz para todos, vão desculpando a extrema sinceridade. E até a próxima oportunidade, tá? Então fiquem em paz.